Olá, meus amigos, lição número 5, a parte de segunda-feira, dia 25 de abril. Ontem eu coloquei que ontem foi dia 25, errei na data. Eu estava apressando os dias, mas segunda-feira, dia 25 de abril, falando sobre o uso das genealogias, Noé e as genealogias. Quando nós estamos fazendo o ano bíblico, nós nos deparamos com aquelas listas de pessoas que nasceram, gerou fulano, gerou a fulano, gerou a Beltrano, e tiveram filhos, e aí nós olhamos assim e dizemos, para que serve isso aqui? Não serve para nada. O que isso vai acrescentar na minha vida? Geralmente nós pulamos as genealogias, não queremos nem saber, mas a genealogia tem função prática. Ela tem, por exemplo, a função de enfatizar os eventos, mostra pessoas reais, por exemplo, e mostra a ligação entre o passado e o presente. Quando o escritor mostrou eventos naquela situação, com aquelas pessoas e por que aconteceu aquilo. Então, é importante nós atentarmos para a genealogia. Inclusive, quando você vai fazer cálculos de datas de acontecimentos, nós encontramos ali certas situações que temos que tomar cuidado. Um irmão escreveu, e eu estou para dar a resposta para ele, disse, irmão, não estou entendendo aqui, porque diz que Abraão, ou melhor, que Noé tinha ali 500 anos quando ele construiu a arca. Depois, então, ele pregou 120 anos. São, então, 500 anos com 120, são 620. Então, diz a Bíblia que depois que Noé tinha 600 anos quando desceram as águas do dilúvio. Afinal de contas, Noé tinha 600 ou 620 anos? Noé começou a pregar com 500 anos ou com 480? Então, a genealogia nos dão justamente a base para você calcular essas datas e não crer em contradições que possam alguém assim estar criando ou mostrando dentro da Bíblia, tá? Tudo tem uma explicação e a genealogia serve muitas vezes para nós mencionarmos isso, inclusive princípio de eventos, finais de eventos, através justamente da idade, da contagem de anos que as pessoas viveram dentro de um certo contexto, tá? Um cidadão incrédulo, ele estava discutindo com um crente, e ele dizia para o crente, a Bíblia era cheia de fantasia, eu não acredito na Bíblia, é cheia de 9 horas, e um monte de coisa que tem na Bíblia que eu não acredito. Inclusive tem um tal de genealogia, para que serve aquilo lá? Rasga aquelas folhas, não serve para nada. E o irmão, então, tentou provar para o homem que a Bíblia é um livro santificado, um livro inspirado por Deus, mostrou vários argumentos, e o homem disse, só fala o seguinte, se você me mostrar no Novo Testamento que Adão não veio de um macaco, e Adão foi criado por Deus, eu me converto agora, e a gente marca o estudo bíblico agora. O irmão começou a pensar, e o descrente pensou, peguei o crente na sabedoria dele, tá vendo? Duvida de me mostrar no Novo Testamento uma genealogia que mostra que Adão não veio do macaco. O irmão lembrou um pouquinho, opa, já sei como responder essa pergunta. Ele disse, Lucas 3,38 tem essa passagem, e o irmão abriu a Bíblia e mostrou o seguinte, que diz o seguinte, e Cainã veio de Enos, e Enos nasceu de Sete, e Sete veio de Adão, e Adão veio de Deus. Pronto, provei para você que Adão não veio do macaco, de um ser inferior. Adão foi criado por Deus. O descrente olhou e disse, rapaz, você provou mesmo, hein? Trato é trato. Vamos marcar estudo bíblico? Eu quero me batizar porque você provou que realmente Adão veio de Deus, foi criado por Deus. Assim, a genealogia ajudou uma pessoa a se converter. Pergunta número 2 da lição, número 5, diz o seguinte, por que existe a genealogia na Bíblia? Para que serve essa lista de nomes? Se você ler então aqui, Gênesis 10 diz assim, essas pois são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E Cuxi gerou a Nimrod. Olha aqui um detalhe interessante. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Ele construiu Babel e construiu mais a cidade de Ereque, a cidade de Acade e a cidade de Calné, na terra de Canaã. Gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Também ele foi para a terra da Síria e ali edificou a cidade de Nínive, a cidade de Reobote-ir e Caiá.
E dessa forma, os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo a sua terra e suas nações. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Lucas 3,38 diz o seguinte: e Cainã gerou a Enos, Enos gerou a Sete, Sete veio de Adão e Adão veio de Deus. Então, pergunta, para que serve a genealogia na Bíblia? A resposta, a genealogia serve para mostrar a sequência histórica da narrativa e dos eventos narrados na Bíblia. A ligação inicial e final das pessoas reais que nasceram e morreram num certo período de tempo. A ligação entre Adão, a genealogia mostra a ligação entre Adão e os patriarcas indo até Jesus. Isso mostra que Deus usou a graça para aceitar muitas das pessoas pecadoras que estão na genealogia e incluí-las na geração da qual Jesus veio. Então, quando você lê a genealogia lá em Mateus, você vê que uma série de pessoas que, aos nossos olhos, foram pessoas assim, totalmente fora do contexto, não poderiam nem estar ali. Você vê a prostituta Raabe, depois você vê ali Tamar, que teve um filho do próprio sogro Judá, enganou ele. Está na genealogia. Então mostra que Deus usou a graça para transformar pessoas até chegar em Jesus Cristo. As genealogias são uma forma de demonstrar como o Evangelho ele se inseriu na história humana. Ou seja, as boas novas, a salvação de Deus se introduziu na história humana. Foi a forma de mostrar que Deus estava conduzindo todas as coisas. Como escreveu o escritor Justo Gonzalez a respeito da genealogia, ele escreveu no livro A História Ilustrada do Cristianismo. Ele escreveu o seguinte: de fato, olhando a Bíblia e a genealogia, nós vimos ali o Evangelho, as boas novas de que em Jesus Cristo Deus se introduziu em nossa história para providenciar a nossa redenção. Olha que coisa interessante, esse escritor que nem é crente escreveu que Jesus Cristo ele se introduziu em nossa história para providenciar a nossa salvação. E a genealogia mostra justamente essa sequência de pessoas que nasceram, viveram, foram grandes na terra, até chegar na pessoa de Jesus. Pela genealogia, os autores dos evangelhos demonstram de forma inquestionável de que Deus atuou na história humana. Ao passo que, por exemplo, se você pega o evangelho de Lucas e você contextualiza o nascimento de Jesus, você vai ver que Lucas, ele situa o nascimento de Jesus bem num período da história. E ele cita justamente essa história. Por exemplo, em Lucas 1, verso 5, diz que Herodes era, por exemplo, o governador ou o rei na época, né? O governador era Pôncio Pilatos. Em Lucas 1, verso 5, está escrito isso. E nos dias de César Augusto, que era o imperador em Roma. E diz assim, quando Quirino era governador da Síria, aí então Lucas situa, Jesus nasceu quando Quirino era governador da Síria. Situa no tempo, então, se você vai na história, você comprova. Realmente, Jesus nasceu nesse período, tinha esse governador na Síria, tinha esse rei Herodes ali em Jerusalém, tinha o governador Pôncio Pilatos e tinha César Augusto dominando ali como imperador em Roma. Tá? Inclusive, João, em seu evangelho, ele assegura que todas essas narrações, elas assim, têm que ser lidas como passagens que vão fundamentar a nossa fé. Ele chegou a dizer que Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e sem ele nada que foi feito se fez. Veio para os seus e os seus não receberam. Então, João, por exemplo, ao falar do nascimento de Jesus, da linhagem de Jesus, ele fala que Jesus veio do céu para a terra e veio para as pessoas que não o receberam. Tá? Está em São João 1, verso 2. Então, as genealogias confirmam o tempo, a história e a atuação das pessoas nessa história. Ellen White escreveu o seguinte no livro Patriarcas e Profetas, 122, e transcrito em Meditações Matinais, do ano de 1983, página 254, ela escreveu o seguinte: o Espírito Santo não opera em homens que gostam de ser críticos e ásperos com a palavra de Deus. E ela recomenda permitir que a verdade da santa palavra de Deus revele transgressão e pecado para ajudar a pessoa a ser santificada pelo poder da verdade nos corações humanos.
não vale a pena criticar a palavra de Deus, mas sim deixar que ela mostre o caminho certo que nós possamos andar. Então, muitas vezes, nós não entendemos a palavra porque nós não lemos a palavra. Um pastor disse, amanhã eu vou falar sobre a mentira. E quando chegou no dia seguinte, o pastor disse, quantos leram aqui o livro de Marcos, capítulo 17, eu vou fundamentar minha pregação hoje em Marcos, capítulo 17. Um monte de gente da igreja levantou a mão. E disse, o pastor disse, irmãos, são todos mentirosos. Marcos só tem 16 capítulos. Então, quem disse que leu o capítulo 17, mentiu. Eu vou falar sobre a mentira hoje. E pegou os irmãos, então, ali pela mentira deles. Tá? Muitas pessoas condenam a Bíblia, não querem saber da Bíblia. Um homem diz assim, eu não acredito na Bíblia, tudo na Bíblia é mentira. O homem disse, não, senhor. O Senhor é a prova de que a Bíblia é a verdade. Abriu lá em Números e está escrito assim, aquele que perde o cabelo, calvo é, careca é. É verdade ou é mentira? O homem passou a mão na cabeça, ele era careca, disse, é verdade. Então a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é verdade. É verdadeira. O homem disse, então, me ensina porque eu quero saber desse livro. E assim, mais uma pessoa foi convertida por uma verdade bíblica. Deus nos abençoe, possamos entender até mesmo a genealogia. Porque, no fundo, são momentos históricos que a gente, se nós lermos com cuidado, vamos ver pessoas que foram, assim, substituindo por outras pessoas, substituídas, né? E mostra a fragilidade humana. As pessoas morrem. Mesmo Adão, com 930 anos, morreu. E outras pessoas vieram. Então, é importante lermos as genealogias. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, falando sobre essa lista de nomes que aparentemente não tem muita necessidade para a nossa vida espiritual, mas quando lemos, é a tua palavra reveladora. O Senhor nos mostra fatos históricos, exatidão das situações que aconteceram, e o Senhor então mostra como o Evangelho, a graça, funcionou com pessoas do passado e pode funcionar conosco hoje também. Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que haja uma bênção para cada coração, em nome de Jesus, amém. Feliz segunda-feira, tenha um dia de trabalho abençoado, faça aquilo que você projetou e não esqueça, deixe as preocupações nas mãos de Deus. Deus te abençoe, tenha uma feliz semana, amém.